Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho. Professor Emanuel tá dando a área para a gente dar continuidade à lei de drogas, né? Lei super importante que sempre está caindo aqui no nosso programa aí, seja para qualquer concurso, né? Guarda Municipal, Polícia Penal, Polícia Civil, qualquer concurso está sempre caindo a lei de drogas. Beleza? Então vimos o artigo 28, que é aquela questão da despenalização e da descriminalização da maconha até 40 gramas, né? Ou 6 plantinhas, né? Aquilo que a gente já viu. E agora vamos ver o crime mesmo, né, de tráfico. Então, o artigo 33, ele diz, então preste atenção nos verbos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 5 a 15 anos, a reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 de multa. Então preste atenção aqui, vocês perceberem que o núcleo do tipo penal é tráfico ilícito de drogas e contém 18 verbos diferentes. 18 verbos diferentes, meu amigo, né? São muitas situações, né? Então, são 18 verbos diferentes para determinar, né, a famosa traficância, né? Um termo também muito utilizado, a famosa traficância. Bem, podemos dizer, portanto, que estamos diante, né, de um tipo penal misto alternativo, não é? Porque você tem vários núcleos, importar, exportar, remeter, preparar, né, vender. Hipótese que a prática de mais de uma das condutas previstas não implica concurso de crimes, pessoal. Então, isso é muito interessante quando você tem um tipo penal misto alternativo e das pessoas pensarem, Manuel, o cara vendeu e transportou, então é 5 mais 15, 5 mais 15, não, é um crime só. Ele pode ter produzido, vendido, estar com drogas em depósito e transportar, e ainda trazer consigo para outra situação, é o mesmo crime, 5 a 15 anos, entenderam aí? Isso é importantíssimo, tá certo? Outra coisa importante, a criminalização de qualquer das 18 condutas, de qualquer das 18 condutas independe de lucro. Então, não só vai ser tráfico se o cara lucrar, não. Independe de lucro. Pratica o crime de tráfico ilícito entorpecente, portanto, aquele que fornece ou oferece drogas, mesmo que gratuitamente. Manuel, mesmo gratuitamente? É. Porque às vezes, meu caro, minha caríssima, não é? O cara oferece droga para o cara se viciar para depois comprar dele, tá ligado? Então, no primeiro momento, ele vai dizer, eu não quero te vender não, pô, só para tu provar, isso é bom o negócio, se vale a pena. Mas, Manuel, tem um crime que é de oferecer droga. Opa, aí é diferente. Nesse crime que você está pensando aí de oferecer droga, é a pessoa do seu relacionamento, está no parágrafo 3º, que a gente vai ver, que é diferente. Aqui é aquele cara que oferece a droga, diz aí, pô, prova aí.
ver se o produto é bom. Mas não tem dinheiro. Meu irmão, se preocupa não, poder não. Só quero que você veja se o produto é bom para o cara se viciar. Beleza? O STJ já entendeu também que a simples conduta de negociar a aquisição de droga, mesmo que por telefone, já é suficiente para a configuração do crime em sua forma consumada e não apenas tentado. Vê aí, coisa interessante. Tá? Então, meus amigos, em relação a esse primeiro momento, é só isso, você tem que saber. Tá certo? Então, saber que é um tipo penal misto, não é? E que qual tipo penal misto alternativo e qualquer conduta aqui vai para a mesma coisa. Então, isso quer dizer, em mesmo contexto fático, haverá consumação de um crime único com relação de pelo menos uma das condutas descritas no tipo penal. Tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. A equiparação. Equiparação. Nas mesmas penas incorre. Ou seja, que pena? Essa daqui. Quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, tá vendo que aqui é diferente? Importa, exporta, mas aqui a ideia é de fabricar, produzir, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporte, transconsigo ou guarda ainda que gratuitamente sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Matéria-prima, tá vendo? A pasta, a papoula, insumo ou produto químico destinado à preparação das drogas. Então aqui, meu amigo, é quem importa, exporta, remete, produz, fabrica essa matéria-prima. Então ele vai ser equiparado, não é, ao tráfico. Então aqui estamos diante de mais uma grande lista de condutas tipificadas. Né? São os chamados crimes equiparados ao tráfico. Então, nesses crimes não se exige que a substância já tenha, interessante, que a substância já tenha contido, já contém um efeito que a gente chama efeito farmacológico, né? Que a droga propriamente dita vai ter. Bastante que a autoridade policial e posteriormente o Ministério Público prove de que a substância se destina ao preparo da droga. Beleza? E se segundo, semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização, em desacordo com a determinação legal regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para preparação de droga. O inciso segundo já criminaliza a conduta de quem planta, semeia, cultiva ou faz a colheita. Então, criminaliza a conduta de quem planta ou colhe os vegetais que servem de matéria-prima para o preparo da droga. Lembre-se que, quando você estuda direito constitucional, o professor deve ter falado do artigo 243 da Constituição Federal acerca da expropriação de terra utilizada para plantação. Estão lembrados que não cabe indenização? Então, aqui encontra-se lá um plantio, expropria-se a terra sem direito à indenização. Estão lembrados? Muito bem. Inciso terceiro, utiliza local ou bem de qualquer natureza. E aqui, muito cuidado, ó. Utiliza local ou bem de qualquer natureza, de quem tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outro dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar, para traficar, para o tráfico ilícito. Por que eu botei em 3 cores? Porque esse tipo penal, muito cuidado, ele pune o agente
que não pratica o tráfico diretamente, mas admitem local da qual tenha posse, propriedade, habitação, guarda ou vigilância, não é? Que faça-se o tráfico lá. Então vamos lá. Vamos imaginar um bar, restaurante, sei lá, em que o proprietário destina uma sala lá para a turma vender droga, tá certo? Tá? Ó, ali é reservado para vocês venderem. Vai se enquadrar aqui. Porque utiliza local ou bem de qualquer de quem tenha propriedade, posse, administração, guarda ou consente que outro deles se utilize, ainda que sem autorização e desacordo, para o tráfico ilícito de droga. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar outra situação. Eu tenho um bar e essa área é reservada para turma fumar maconha. Não, e o dono do bar, ei, aqui não se pode vender porra nenhuma. Agora, se vocês quiserem fumar, fuma aí. É crime? Não. Porque o crime é para o tráfico ilícito de drogas, para a utilização da turma. Não é crime. Beleza? Entender aí, por isso que eu fiz esses dois exemplos aqui. Isso cai em prova, meu irmão. Isso cai em prova. Entender aí? Se for para o tráfico, fudeu. Se for para o tráfico, a gente aplica isso aqui. Agora, não é para o tráfico. Não, o cara deixa a turma, vá, meu irmão, quer fumar? Vá ali para aquela sala. É outra coisa. Beleza? Vamos lá. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Agente policial disfarçado quando apresenta elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Alguns dizem que seria crime possível. Isso aqui, vê só. Vender ou entregar drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou desacordo da determinação legal, agente policial disfarçado quando apresenta elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Alguns dizem que seria crime possível, mas veja, por que, Manuel, seria crime possível? Porque a ideia é que seria induzir o cara a vender, né? Estaria induzindo o indivíduo a vender. Calma que no parágrafo segundo tem induzir, tá? Mas é outra coisa. A gente está falando aqui do policial que induz o cara a vender. E aí, fera? Tu tem droga? Droga no caso não, né? Ou entregador, ou matéria-prima, né? Também, né? Mas aí a jurisprudência diz, peraí. Ele tá certo, ele induziu vender, beleza. Mas ele trouxe consigo a matéria-prima. Se ele trouxe consigo, meu filho, eu prendi por trazer consigo e não no caso de venda. Entenderam aí? Então se liga aqui. Agora, bora para o parágrafo segundo, que não tem nada a ver com isso. Veja. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Aqui é diferente. Aqui é aquele cara que fica... E aí, meu irmão? Já desse um tapa? Não. Bora. Vamos dar um tapa agora, meu irmão? Dá um tapa aí, pô. Besteira. Tu vai ver com uma bomba, bicho. Você tá descansado. Eu tô sentindo tu estressado, não é? Pô,
Mas faz o seguinte, se tu der uma... Tenho certeza que tu vai ficar de boa. Tu vai ficar de boa. Beleza? Então, aqui é detenção de 1 a 3 anos e multa. A lei anterior previa como apologia, tinha uma lei que previa como apologia, né, ao uso, ao tráfico de drogas. Esta conduta foi descriminalizada em razão de algumas diversas controvérsias surgidas à época acerca da liberdade de manifestação do pensamento assegurada pela Constituição. Um caso emblemático, agora eu botei esse caso emblemático aqui para lembrar da banda. Eu não botei aqui, porque eu não lembrei da banda. Lembrei, é Planet Hemp, né? Então a banda Planet Hemp tem várias músicas dela que foram censuradas, né? Foi muita porque fazia apologia à maconha, né? Então existia esse crime anteriormente de apologia à maconha, mas não existe mais. O que existe é o parágrafo 2º, tá certo? E aqui muito cuidado, oferecer droga. E aqui eu vou botar de cores diferentes, porque tem que ter todos os requisitos. Oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Praticamente a mesma coisa, não é? Porque a quem induzir, instigar, eu acho, bicho, que vai dar a mesma merda de oferecer, não é? Eu acho que quem oferece extingue. Eu, na minha opinião, quem oferece extingue. Mas são 2 dispositivos com ideias diferentes, né? Então, mas o que é importante, não vamos pensar nisso aí. O que a gente precisa é o que cai em prova, não é saber o que cai em prova. Para que esteja configurado o crime de uso compartilhado, que é isso daqui, ou tráfico, isso aqui também é chamado de tráfico, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ou tráfico de menor potencial ofensivo. Né? Aí vejo que é necessária a concomitância de alguns elementos, por isso que eu coloquei aqui, ó. O oferecimento da droga de forma eventual para a pessoa do seu relacionamento, a ausência do objetivo e o consumo em conjunto. É aquela coisa do amigo, né, velho? Do amigo que diz, bicho, e aí? Tô com uma maconhazinha aqui. Queres? Não, meu irmão. Se quiser, beleza, mas eu tô aqui na boa. Né? Dá um deck aí. Agora veja. Isso tem que ser de forma eventual, viu? Porque for de forma sistemática, aí vem para cá. Aí vem parágrafo 2º. Beleza? Caso algum dos elementos destacados não esteja presente, o agente responderá pelo crime comum de tráfico ilícito, ou seja, não seja de forma eventual. Ele está induzindo ou objetivo lucro para consumo próprio. É aquele que, vamos para cá, deixa eu ver aqui, desacordo, guardar, aqui, ainda que gratuitamente, não é? Então, muito cuidado. Então, tem que observar isso, tá certo? Para não ir para o caput do artigo 33, tá? Agora, vê só, a CESP é foda.
Atenção, nome dado a esta modalidade de crime, pois SES formulou a questão recente que chamou de tráfico privilegiado. Porra, que tráfico privilegiado a gente chama o parágrafo 4º. E a porra da SES chamou isso aqui de tráfico privilegiado. Então, se você for fazer prova de CESP e ela se referir a isso como tráfico privilegiado, deixa essa porra, porque CESP é CESP. Não é, tá? A gente chama de tráfico de menor potencial ofensivo. Mas a SES chamou de tráfico privilegiado. Veja, a doutrina chama de tráfico privilegiado esse daqui. A SES chamou esse e considerou esse também como tráfico. Aí é só a CESP, irmão. Só a CESP. E não vamos brigar, porque não vale a pena, tá? Então, bora para o parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. E cuidado aqui, porque esse está em azul aqui, foi considerado inconstitucional, esse vedado foi considerado inconstitucional, tá? Desde que o agente seja primário. Então, veja, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser de 1/6 a 2/3, vedada, tá? Inconstitucional, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Aí temos o famoso tráfico privilegiado, não é? Que é uma causa de diminuição de pena, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não integre a organização, nem se dedique a atividades criminosas. Tá certo? E isso daqui tem muito a ver com aquela danada daquelas mulas, né? Sabe o que é mula? É o cara que leva drogas, né, para ganhar dinheiro. Então, tanto o STF como o STJ consideraram isso como tráfico privilegiado, né? Agora, o STF diz que não importa a quantidade, isso é muito importante, preste atenção. O STF diz que não importa a quantidade. Já o STJ confirmou a decisão do tribunal no sentido de que a quantidade de drogas que o agente portava era muito grande, que daí se poderia concluir que ele se dedicava a atividades criminosas e por isso estava afastado do privilégio do tráfico. Então veja, para o STJ é importante o quê? A questão do quantidade. Para o STF não. Tá? O STF, por outro lado, olha aqui, entende de forma diferente e, obviamente, a interpretação do STF é a mais importante para fins de prova. Você precisa ter em mente, portanto, que para a quantidade de drogas apreendidas não importa. Tá? Mas aí, veja, se cair segundo o STJ, importa. Se cair segundo o STF, não importa. É isso que você tem que saber. Beleza? 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer tipo, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinária, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação de drogas, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Este crime diz respeito aos chamados meios materiais, né? Para o preparo de droga, a conduta tipifica aí, traz 11 verbos relacionando maquinária, aparelho, instrumentos ou qualquer objeto, né? Muitos traficantes vendem a droga misturada, né, com outras substâncias, é muito comum. No caso da cocaína, por exemplo, é comum que se misture a droga com sal, cola, pó de vidro também, pessoal. Infelizmente, né? Transporta, oferta, distribui, entrega, qualquer tipo, guardar ou fornecer maquinária, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação. Então eles fabricam, vai misturar, estão nem aí, velho.
estão nem aí para ninguém, não é? Estão nem aí. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? A turma compra, então arque, né, com os riscos. E para preparar essas misturas são necessários equipamentos especiais e para essas condutas relacionadas a equipamentos também são criminalizados, né? Associar, aqui a famosa associação ao tráfico de drogas. Então, ponto importante, associação de duas ou mais pessoas. Associar-se duas ou mais pessoas, duas ou mais pessoas, duas ou mais pessoas, se liga aqui, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 do CAP, e parágrafo 1º, e 34. Então, esse crime de associação tem que estar vinculado ao artigo 33, CAPT, parágrafo 1º, ou seja, parágrafo 2º, 3º e 4º não entra aqui. Parágrafo 2º, 3º e 4º não entra, artigo 33, caput, parágrafo 1º e artigo 34. Se liga, qual é o artigo 34? A gente falou agora, maquinário. Então, este crime é conhecido como associação para o tráfico. Então, trata-se de uma especialização do crime que até pouco tempo atrás era chamada de quadrilha ou bando. Agora é associação, né? Mudou o termo, a tipificação lá do Código Penal. E hoje se chama associação criminosa, sendo que, naquele caso, basta a associação de dois agentes, mesmo que seja para cometer um só crime. Da mesma forma, exige a estabilidade e permanência da associação. Provada a associação, os agentes respondem aí pelo crime de tráfico. Então, muito cuidado. Muito cuidado, porque a associação criminosa necessita de dois. Associação para o tráfico também necessita de dois, pelo menos, né? Quer dizer, na associação criminosa, no artigo 288, pelo menos 3 agentes, né? É isso mesmo, né? Eu até ia... Aqui necessita de pelo menos 2 agentes. Na associação criminosa, anota aí artigo 288, né? Então, cuidado, ó. Isso aqui é importante, eu deveria ter me ligado aqui, preste atenção. No artigo 288, que trata de tráfico, que trata de associação, 288 do Código Penal, que trata de associação criminosa, eu necessito 3 agentes. Para associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas, eu preciso de 2 agentes. 2 agentes. Entenderam? Isso é importante. Ó. Associação criminosa, artigo 288, 3 agentes. E aqui, 2 agentes. Ia passando isso aí e me liguei aqui, para que vocês não confundam. Beleza? Paramos aqui. Próximo bloco a gente vê mais crimes sobre drogas. Suave danado. Fé, força e foco. Valeu!